Olá, tudo bem? Deus abençoe em nome de Jesus. Bom, eu estou fazendo 7 vídeos que correspondem aos 7 erros que todo casal deve evitar no casamento, baseado no meu livro, né? Os 7 erros que todo casal deve evitar no casamento. Eu agora estou no segundo vídeo, no caso, segundo erro, né? Segundo capítulo. E o título é O Fim do Casamento por Causa das Dívidas, né? É isso daí. Bom, e aí logo no primeiro capítulo eu coloquei assim: não acrediteis plenamente na promessa, amar-te e respeitar-te na pobreza. Eu já começo assim, né? Todo mundo, o casamento tem, né, as promessas feitas, votos, né? E é clássico, né, o casal falar, né? Eu recebo a ti como minha legítima ou legítimo esposo, né? Prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, né? Por todos os dias da minha vida até que a morte nos separe. E quando eu namorava, a minha esposa, a gente estava assim, construindo uma casinha, aquela coisa toda, eu muito preocupado, né? Aí ela falou assim: fica tranquilo, Ronaldo, eu moro com você até debaixo da ponte. Aí passou o tempo, e anos, né, depois de casados, e passando um aperto financeiro, ela estava reclamando, a situação estava muito complicada, né? Aí eu falei assim: mas você não disse que mora comigo até debaixo da ponte? Ela falou assim: quando nós namorávamos eu falei isso, agora não, agora eu quero casa. E é isso mesmo, né? O casamento, né, o convívio, né, diário e as lutas diárias, e uma dessas lutas diárias é justamente a questão das dívidas, né? E as dívidas realmente são uma causa de muita separação, lamentavelmente, tá? Lamentavelmente. Logo aqui no iniciozinho da página 30, diz assim, num fragmento de um texto: gastar mais do que ganha é a principal causa de discussões entre casais no que diz respeito ao dinheiro, de acordo com uma pesquisa sobre orçamento familiar, feita pelo SPC e também o CNDL, que é a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Isso é uma pesquisa que eles fizeram, e realmente, né, a questão das dívidas é um dos maiores problemas, né, que existe na vida de um casal. Eu sei o que é isso, né? Eu acho que talvez você que está ouvindo agora esse vídeo, né, vendo, né, você também deve ter experiências, né, a respeito disso. Bom, tem eu coloco aqui, só vou ler alguns textos, né, para não demorar tanto assim, claro. Ele diz assim: para começar, um conselho simples: não seja um muquirana, mas também não seja um gastador. Pode ser difícil, mas pelo bem do casamento, o casal deve ter as suas finanças controladas. Há casais que de fato se amam e passam por dívidas unidos, né? Tentando vencê-las, trabalhando, buscando soluções, né? Há casais assim, né, que passam pelas dívidas unidos, né? Ali, ó, tal. Passam bem, né, pelas dívidas. Por outro lado, está escrito aqui, né? Há muitos outros que não suportam o descontrole das despesas e, por causa delas, produzem brigas intermináveis. Em geral, um culpa o outro pelo endividamento. Isso acontece muito, né? Um jogando a culpa no outro, aquela coisa toda. E, como eu disse, né, muitos casais realmente não conseguem e partem para a separação, divórcio, tal, né? Aí eu conto uma historinha aqui, que aconteceu há algum tempo. Por falar em alguém muquirana, lembro-me de que uma esposa me confidenciou. Ela chegou, né, começou comigo e falou: meu esposo é muito pão duro. Perguntei por quê. Ele me deu R$10 para colocar gasolina no carro. Quer dizer, o marido tinha dado a ela R$10 para colocar gasolina. Não sei onde que ele queria que ela, né, realmente fosse, né? Sinceridade.
Aí ela disse, né, eu aguento isso, pastor Ronaldo? Né? Aí eu brinquei, né? Não aguentei e brinquei. Deve ser porque ele não quer que você vá muito longe. Foi uma péssima piada, né? E ela ficou curiosa. E aí ela respondeu, né? Ela com toda a sinceridade que lhe é peculiar, respondeu, não, ele é mão de vaca mesmo, pastor. É isso daí, né? E realmente esse casal, ele, no caso, ele era muito, realmente, mão fechada mesmo, ele é muito, né? Muito mesmo. E acabou que eles não aguentaram, ela reclamava muito dele nesse aspecto, né? E ao mesmo tempo que ele era mão fechada, ele não sabia administrar o dinheiro, sempre estava endividado, né? Então, acabou que o casamento não aguentou, não havia amor suficiente, né? Capacidade para resolver os problemas, né? Lamentavelmente, né? Os conflitos que o casamento traz, né? Dentre eles, as dívidas. Bom, em suma, quem tem controle financeiro não compra o que não pode e nem deixa de comprar o que pode e deve para o bem do cônjuge e da família. Vou ler essa frase mais uma vez, acho que ela ficou bem legal. Em suma, quem tem controle financeiro não compra o que não pode, tá? E nem deixa de comprar o que pode e deve para o bem do cônjuge e da família. É isso daí, basicamente resumindo, é isso daí. Aí a gente vai falando aqui no livro sobre várias coisas, aí tem um romance. Todo esse livro meu ele tem um diferencial. Todo capítulo tem um romancezinho, ou seja, eu pego uma história sempre baseada em fatos, né? E essa história ela vai digamos, elucidar, jogar luz, esclarecer todo o capítulo. É basicamente isso daí, tá? A história, né? Vai esclarecer todo o capítulo. Então ela serve para ilustrar. É bem bacana isso daqui, né? Quem já leu, já falou, bem bacana mesmo. Tem gente que fica ali esperando, porque quer ver a história, né? Acabar, aquela coisa toda, né? Bom, gente, na página 40 tem um fragmento também de um texto que diz assim: um dos mais sérios problemas de muitos casamentos é que o casal já se casa com dívidas ou adquire-as poucas semanas após o casamento. É verdade, eu mesmo casei com uma situação um pouquinho complicada, né? Construindo uma casinha, eu ganhava muito pouco na época, né? Etc. Tá? E foi difícil ali o início ali, né? A situação, porque eu já casei com algumas dívidas, né? E eu não fui o único, certamente, muitos fazem isso, né? Bom, tal situação produz tensões e receios que são um dano desnecessário a uma adaptação adequada, né? Evitem um dano desnecessário e uma adaptação adequada. Aliás, evitem compras impensadas, limitem-se só às coisas absolutamente essenciais. Esse aqui é um conselho, tipo um conselho, né? É o fragmento de um texto daquele livro Casados Mais Felizes, né? Tem no livro, aí vocês vão ler depois direitinho, só para mostrar que um dos grandes problemas é que muitos casais já entram no casamento já endividado. E aí depois tem que controlar isso tudo, e na verdade o casamento deveria realmente, as pessoas, os casais, né, deveriam se preocupar muito em ter esse controle financeiro, e para isso tem que ter planejamento, etc, etc. Tem aqui outras coisas também, que eu tenho alguns artigos no livro, e tem um aqui que diz assim, os problemas que a área financeira provoca. Olha lá, distanciamento no relacionamento conjugal, insegurança familiar, irritação, tensão, saúde afetada, realmente, né? As dívidas, elas ajudam, né? A questão da tensão, do nervosismo, e muitas pessoas, elas ficam doentes mesmo, né? A doença não só
física quanto a doença emocional e muitas vezes também espiritual também, lamentavelmente, né? E outra coisa também que provoca, né? Os problemas financeiros. Outra coisa, o mau testemunho diante da sociedade. Realmente eu conheço casais que, poxa, deixaram e até deixam, né, um péssimo exemplo na sociedade, um péssimo testemunho como cristãos, claro, né, na sociedade, né, com suas dívidas, etc. Tal. Às vezes a mulher deve e o marido tem que resolver problemas financeiros da mulher, às vezes o marido deve e a mulher quer também resolver os problemas, né, ou sofre por causa dos problemas financeiros do marido. É uma loucura só esse negócio das dívidas, tá? Por isso, todo cuidado é pouco, né? Aí eu tenho aqui 8 princípios, que isso aqui é um artigo, né? Que eu extraí, 8 princípios de uma vida financeira equilibrada. Aí eu só vou colocar os tópicos, né? Aqui, o princípio da honra a Deus, tem versículos aqui no livro e tudo, né? O princípio da dedicação no trabalho, o terceiro princípio, o princípio da integridade, da honestidade. O quarto princípio, o princípio da adaptação. O quinto, o princípio do não às dívidas, do não com ele bem grande, as dívidas, né? O princípio do planejamento essencial, o princípio do que é necessário, né? Do que é essencial, né? Muitas vezes as pessoas gastam, os casais estão passando por problemas seríssimos financeiros e gastam com coisas que eles não poderiam gastar, né? Aquilo, compra o que não pode, né? O princípio da poupança e do investimento, tá? Então é isso daqui, o livro é isso daqui que eu estou tentando resumir aqui, tá? Esse então foi o segundo erro, né? O fim do casamento por causa das dívidas. Tente viver, ore a Deus, viva uma vida equilibrada, seja fiel a Deus, coloque o seu casamento nas mãos de Deus. Olha, e mais uma vez, o mesmo conselho que eu dei lá no primeiro erro, lá, que é a questão da imoralidade sexual. Dialogue com seu esposo, dialogue com a sua esposa, para resolver os problemas financeiros também, as questões das dívidas, tá bom? Bata papo, converse abertamente, né? Não esconda nada dele nem dela, né? Há casais, por exemplo, eu já tive que cuidar de casais que a mulher de repente pegou o cartão do marido escondido para gastar e tal, mandar ver, né? E o marido descobriu, quase teve separação, já teve casos que o marido gastou muito, a esposa não sabia. Então, converse, tá? Dialogue verdadeiramente, seja sincero e faça as coisas em comum acordo, tá? Tente planejar, tá bom? Tenha uma vida equilibrada e evite, claro, dívidas. Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? Um grande abraço, tá? Até o terceiro vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço.